O sol da tarde batia forte contra o vidro do carro luxuoso. Henrique dirigia em silêncio por aquela estrada de terra batida, sentindo o balanço suave dos amortecedores modernos. A poeira subia atrás dos pneus, formando uma nuvem dourada que logo se dissipava no ar quente do interior. Ele tinha 37 anos e uma conta bancária que resolveria a vida de qualquer pessoa. Mas, naquele dia específico, ele só queria fugir de tudo. Ele precisava fugir das reuniões intermináveis que sugavam sua energia. Queria distância dos telefones que não paravam de tocar e das pessoas que só o procuravam por interesse financeiro. Henrique era um homem de negócios brilhante, acostumado a comprar e vender empresas antes mesmo do horário do almoço. A vida dele era construída sobre planilhas complexas, margens de lucros e noites mal dormidas em hotéis caros. O ar-condicionado do carro estava na potência máxima, mas ele sentia um sufoco invisível que vinha de dentro. Parecia que o ar puro não conseguia chegar aos seus pulmões, bloqueado pelo peso das responsabilidades. A estrada ficava cada vez mais estreita, ladeada por cercas de arame farpado e pastos secos. Ele não sabia exatamente para onde estava indo. Não havia um destino digitado no aparelho de navegação. Henrique apenas seguia o caminho de terra, querendo a maior distância possível do asfalto, do concreto e da cidade grande. O silêncio absoluto do interior era algo que ele não experimentava há muitos anos. Foi então que, logo após uma curva suave, ele reduziu a velocidade ao avistar uma pequena propriedade à beira da estrada. Era uma casinha muito simples, de uma humildade que o fez pisar no freio quase por instinto. As paredes eram feitas de barro amassado, aquilo que os mais antigos chamam de adobe, e o telhado era coberto por palha rústica. Não havia pintura, não havia portões automáticos, apenas a cor natural da terra seca abrigando um lar. Henrique encostou o carro no acostamento improvisado, tomado por uma curiosidade que ele não sabia explicar. Através da janela fechada, ele observou a cena que se desenrolava no pequeno quintal, cercado por ripas de madeira. Havia uma mulher ali. Ela aparentava ter uns 25 anos, vestia roupas simples de algodão e usava um chapéu de palha com as abas levemente desgastadas. Ela estava ajoelhada na terra nua, de costas para a estrada, completamente absorta em sua tarefa. Com as mãos sujas de terra escura, ela cavava pequenos buracos com um cuidado quase reverente. O rosto dela, quando ela se virou ligeiramente de lado, brilhava de suor sob o calor da tarde. Mas o que mais chamou a atenção de Henrique foi o sorriso largo e sereno que repousava em seus lábios. Ela parecia estar conversando com a terra, celebrando algum pequeno milagre silencioso. Ao redor dela, o chão não era árido como o resto da paisagem, mas sim um oásis pulsante de vida. Havia canteiros verdes muito bem organizados, folhas viçosas de alface, pequenos pés de tomate e ervas que certamente perfumavam o ar. Era um pedaço de chão bastante modesto, mas era tratado com uma devoção que Henrique achou comovente. Ele a viu pegar uma muda minúscula com as pontas dos dedos, segurando-a como se fosse feita de vidro fino. Ela ajeitou a pequena planta no berço de terra com uma delicadeza que beirava a poesia. Depois, cobriu as raízes finas e deu uma leve batidinha no solo, como quem faz um carinho em um ser vivo. O rosto dela se iluminou ainda mais quando a muda ficou firme, reta e pronta para crescer. Henrique desligou o motor do carro e o silêncio pesado da tecnologia foi substituído pelo canto dos pássaros. Ele apertou o botão e abaixou o vidro do passageiro, deixando que a realidade lá de fora entrasse. O calor invadiu a cabine de couro imediatamente, trazendo junto o cheiro bom de terra molhada e mato fresco. Ele ficou ali, paralisado, observando a felicidade imensa daquela moça por causa de uma conquista tão singela. Naquele exato momento, ele tentou forçar a memória para lembrar qual foi a última vez que sorriu daquele jeito. Ele havia fechado negócios milionários no mês passado, comprou carros do ano, jantou nos restaurantes mais caros do país.
Mas nenhum daqueles momentos de triunfo financeiro teve a pureza e a paz daquele sorriso sob o chapéu de palha. A vida tem um jeito muito curioso de nos ensinar as lições mais valiosas nos lugares mais humildes. Se você também acredita que a verdadeira riqueza está escondida nas coisas simples, aproveite para se inscrever no nosso canal. Deixe a sua curtida neste vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de vida. E me conte aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está me ouvindo hoje. Eu adoro saber até onde as nossas conversas estão chegando e formando essa grande família. Henrique sentiu um impulso estranho, uma vontade de sair de dentro da sua bolha de conforto e segurança. Ele abriu a porta do carro e desceu, sentindo o cascalho da estrada estalar sob os seus sapatos italianos caros. Ele hesitou por uma fração de segundo, ajeitando a camisa de linho que já estava um pouco amassada. O barulho da porta pesada do carro batendo chamou a atenção da moça do outro lado da cerca. Ela parou o que estava fazendo e levantou a cabeça, limpando a testa com as costas da mão suja de terra. Os olhos dela encontraram os dele, e Henrique notou que eram olhos serenos, de uma cor castanha muito clara. Eles transmitiam uma tranquilidade e uma falta de desconfiança que ele raramente via em seu mundo corporativo. "Boa tarde", ele disse, aproximando-se lentamente da cerca de madeira gasta pelo tempo e pelo sol. A voz dele soou um pouco rouca, seca, destreinada para conversas que não envolvessem negociações ou cobranças. Ela sorriu de volta, um sorriso honesto, de quem não tem nada a esconder e nada a temer. "Boa tarde, moço", ela respondeu, levantando-se devagar e batendo as mãos na saia para tirar o excesso de poeira solta. "O senhor está perdido por essas bandas de cá?" A voz dela era doce, com um sotaque suave do interior que acalmava os ouvidos. Henrique não estava perdido geograficamente, ele sabia o caminho de volta para a rodovia principal, mas a alma dele caminhava sem rumo e sem bússola há muito tempo, vagando por escritórios frios e reuniões vazias. Ele olhou para a própria máquina luxuosa estacionada atrás dele e depois voltou o olhar para a simplicidade luminosa daquela mulher. "Acho que estou sim", ele confessou, apoiando os braços na cerca de madeira com um suspiro longo. "Eu estava apenas dirigindo sem destino definido, precisava espairecer um pouco. E acabei vendo a sua horta daqui da estrada. É um lugar muito bonito." A moça olhou para as próprias plantas com um orgulho genuíno e profundo, como se olhasse para tesouros inestimáveis. "Muito obrigada. O senhor é muito gentil. Deu um trabalho danado no começo, a terra aqui era um pouco dura e seca. Mas com muita paciência e água no tempo certinho, a vida sempre dá um jeito de brotar e ir para frente." Ela caminhou até um balde de lata cheio de água limpa, lavou as mãos rapidamente e veio em direção à cerca. "Eu me chamo Clara", ela disse, com uma simplicidade encantadora que desarmou Henrique completamente. Ele estendeu a mão por cima da madeira envelhecida e ela a apertou com firmeza e calor. Era uma mão pequena, mas calejada pelo trabalho diário, quente e incrivelmente acolhedora. "Eu sou o Henrique", ele respondeu, sentindo uma estranha e repentina leveza ao dizer apenas o seu primeiro nome. Naquele momento, ele não era o Dr. Henrique, nem o diretor executivo Henrique, nem o investidor implacável. Sem títulos de poder, sem sobrenomes de peso, sem cargos importantes estampados em um cartão de visitas de papel nobre. Ele era apenas um homem cansado, buscando sombra e paz à beira de uma estrada poeirenta. "Aceita um copo de água fresca, seu Henrique? O sol está castigando hoje, e o senhor parece ter dirigido por muitas horas." A oferta foi feita com uma naturalidade tão bonita que Henrique sentiu um nó repentino se formar em sua garganta. Em seu mundo, ninguém oferecia nada de graça, toda oferta vinha acompanhada de um contrato ou de uma segunda intenção oculta. "Eu aceito sim, Clara." "Agradeço muito a gentileza, estou mesmo com muita sede", ele disse, forçando um pequeno sorriso agradecido.
Clara abriu a pequena porteira de madeira, cujo trinco era apenas um pedaço de arame torcido. Ela fez um gesto com a mão, convidando o homem rico a entrar em seu mundo simples e feito de barro. Henrique passou pela porteira, sentindo o cheiro da terra úmida ficar ainda mais forte e presente. O quintal era extremamente limpo, varrido com vassoura de palha, e algumas galinhas ciscavam tranquilamente perto de uma grande mangueira. A sombra da árvore formava um tapete fresco no chão, um refúgio natural contra o calor implacável das 3 da tarde. Debaixo da mangueira havia um banco rústico de madeira, montado com troncos grossos e tábuas irregulares. Pode se sentar aí na sombra, que eu já trago a água. Ela apontou para o banco antes de caminhar em direção à casa. Henrique observou a casa de adobe mais de perto, notando as pequenas imperfeições nas paredes de barro alisadas à mão. Não havia luxo algum ali, as janelas eram pequenas molduras de madeira sem vidro, apenas com tramelas para fechar. Mas havia um cuidado imenso em cada detalhe, uma limpeza impecável e vasos de flores simples enfeitando o batente. Ele sentou-se no banco sob a árvore, soltando o peso do corpo e fechando os olhos por alguns instantes. A brisa balançou as folhas da mangueira, criando um sussurro suave que soou como uma música relaxante em seus ouvidos tensos. A pressa que o consumia todos os dias, a urgência de resolver problemas que nem eram seus, tudo aquilo parecia ter ficado na estrada. Aqui dentro daquela cerca humilde, o tempo corria em outra velocidade, seguindo o ritmo do vento e o crescimento vagaroso das sementes. Clara logo voltou da casa, trazendo uma caneca de alumínio um pouco amassada, que soava frio do lado de fora. Água de filtro de barro, seu Henrique. É a mais fresca que tem. Espero que o senhor goste. Ela entregou a caneca a ele, mantendo uma distância respeitosa, mas com o mesmo sorriso acolhedor no rosto iluminado. Henrique pegou a caneca, sentindo o frescor do metal em suas mãos quentes, e deu um longo gole. O gosto puro da água fresca desceu por sua garganta, lavando não apenas a poeira da estrada, mas um pouco da sua exaustão. É maravilhosa, Clara. Acho que nunca tomei uma água tão boa na minha vida inteira, ele elogiou, sendo completamente sincero em sua afirmação. Ela riu baixinho, um som cristalino que se misturou ao farfalhar das folhas verdes acima deles. Bondade sua. É só água mesmo, mas o filtro de barro tem esse dom de deixar as coisas com gosto de cuidado. Ela se sentou na outra ponta do banco comprido, respeitando o espaço daquele homem bem vestido que parecia tão deslocado ali. Henrique olhou para a horta novamente, impressionado com a vitalidade de tudo o que crescia naquele pequeno pedaço de chão. Você mora sozinha aqui, Clara? Parece muito trabalho para uma pessoa só cuidar dessa terra toda. Ela acompanhou o olhar dele, suspirando com uma serenidade que demonstrava aceitação. E não tristeza ou lamento. Moro sim, desde que meus pais partiram, faz uns 2 anos já. O trabalho é duro, não vou mentir, mas é o que me mantém de pé todos os dias. Ela falava de perda com uma maturidade assustadora para alguém tão jovem, sem rancor do destino, apenas saudade. Sinto muito pelos seus pais, Henrique murmurou, abaixando um pouco a cabeça, sentindo um peso desconhecido no peito. Ele mal tinha tempo de ligar para a própria mãe, que vivia em um apartamento de luxo na capital, cercada de enfermeiras. Ele pagava todas as contas dela, oferecia o melhor plano de saúde do mundo, mas raramente aparecia para uma visita de domingo. A presença daquela moça simples, falando de seus pais com tanto amor, atingiu Henrique como um soco no estômago. Muitas vezes, na nossa correria para acumular bens e garantir o futuro, esquecemos de valorizar as raízes que nos sustentam no presente. Se você já parou para pensar sobre isso e gosta desse tipo de reflexão, eu peço que você compartilhe este vídeo. Mande o link para alguém da sua família, para aquele amigo querido no grupo de mensagens. Essas pequenas histórias podem tocar o coração de alguém que está precisando ouvir uma palavra de conforto e pausa no dia de hoje.
Henrique rodou a caneca vazia entre as mãos, sentindo a textura do alumínio e buscando palavras que faziam sentido. E você não se sente muito solitária morando tão longe de tudo e de todos? Ele perguntou, talvez projetando a própria solidão nela. Clara balançou a cabeça de forma negativa, ajeitando o chapéu de palha sobre os cabelos escuros e presos em uma trança. Solidão é uma palavra engraçada, seu Henrique. Eu acho que a gente só se sente sozinho quando não gosta da própria companhia. Ela apontou para os canteiros que havia acabado de regar com tanto esforço e dedicação. Eu tenho as minhas plantas, o nascer do sol, os passarinhos que vêm comer os restos de milho no terreiro. Eu vejo a vida crescendo das minhas próprias mãos, brotando da semente minúscula que eu coloquei na terra. Como eu posso me sentir sozinha cercada de tanta maravilha viva? A simplicidade daquela resposta deixou Henrique sem argumentos válidos. Ele, que morava em uma cobertura gigantesca no centro de uma metrópole vibrante, cercado por milhões de pessoas. Ele, que tinha o celular apitando com dezenas de mensagens a cada 5 minutos, exigindo respostas imediatas. Henrique era o homem mais solitário que ele mesmo conhecia, rodeado de multidões de rostos vazios e interesses passageiros. A sua vida era um teatro de aparências, onde o sucesso financeiro tentava mascarar um vazio emocional gigantesco e doloroso. Você tem uma sabedoria muito grande para alguém tão jovem, Clara. Maior do que muitos homens letrados que eu conheço, ele disse em um tom suave, quase um sussurro. Ela deu de ombros com uma modéstia que não era falsa, apenas a expressão pura da sua essência natural. Sabedoria eu não sei se é, seu Henrique. É só a vida que ensina a gente a olhar para o que realmente tem valor e deixar o resto para lá. Ela olhou para as mãos ainda levemente sujas de terra nas unhas, orgulhosa das marcas do seu esforço honesto. O senhor, por exemplo, parece carregar um peso muito grande nesses ombros, ela observou com um olhar perspicaz e profundo. O carro lá fora brilha muito, a roupa do senhor é de um tecido fino que não se vê por aqui. Mas os seus olhos parecem muito cansados, moço. Um cansaço que não é de dirigir, é cansaço da alma. Henrique engoliu em seco, surpreendido pela leitura, precisa que aquela estranha havia feito do seu estado de espírito em poucos minutos. Ele tentou manter a postura de executivo inabalável, mas a armadura estava rachando sob a sombra daquela mangueira acolhedora. É apenas muito trabalho. Ele tentou minimizar, usando a desculpa padrão que dava a si mesmo todos os dias no espelho. Muitas responsabilidades, muitas pessoas dependendo de mim. Às vezes é difícil encontrar tempo para simplesmente respirar. Clara o observou em silêncio por um momento, a brisa balançando a trança escura sobre o seu ombro esquerdo. Mas de que adianta correr tanto se a gente não tem tempo para sentir o cheiro da chuva molhando a terra? Meu pai dizia que a pressa é inimiga da colheita. Se a gente puxar a semente da terra antes da hora para ela crescer mais rápido, ela morre. As palavras soaram como um sino no fundo da mente conturbada de Henrique, ecoando verdades que ele havia esquecido. Ele estava sempre puxando as sementes da sua vida, forçando resultados, atropelando o tempo em nome do lucro imediato. E no processo, ele estava morrendo lentamente por dentro, secando como uma planta sem água e sem sol. A tarde começou a cair lentamente, pintando o céu com tons alaranjados e rosados que Henrique nunca parava para admirar em seu escritório envidraçado. Ele sabia que deveria levantar, agradecer a água e voltar para o seu carro, seguir o seu caminho de volta à realidade dura. As mensagens em seu celular, silenciado no bolso, deviam estar se acumulando aos milhares naquele momento de fuga. Diretores deviam estar preocupados, secretárias em pânico, acordos milionários pendentes por falta de uma simples assinatura digital dele. Mas, pela primeira vez em toda a sua vida adulta, Henrique não sentiu a menor vontade de voltar para a sua rotina estruturada.
O banco rústico de madeira parecia o lugar mais confortável do universo, e a companhia de Clara era a única que ele desejava. "Você se importaria se eu ficasse sentado aqui por mais alguns minutos?" Ele perguntou, com um receio quase infantil na voz grossa. "A paz que existe no seu quintal é algo que eu estava precisando muito hoje, mesmo sem saber." Clara sorriu, um sorriso gentil que fez pequenas rugas se formarem nos cantos dos seus olhos castanhos e iluminados. "A sombra da árvore não tem dono, seu Henrique. O senhor pode ficar o tempo que o seu coração pedir descanso. Eu vou continuar o meu serviço ali nos fundos da horta, o senhor fique à vontade." Ela se levantou sem pressa, ajeitou a saia de algodão e caminhou de volta para os seus canteiros verdes e bem cuidados. Henrique a acompanhou com um olhar, admirando a forma como ela se movia com propósito, sem ansiedade, conectada ao chão. Ele encostou a cabeça no tronco da mangueira, sentiu a brisa tocar o seu rosto e respirou fundo, enchendo os pulmões de ar limpo. Pela primeira vez em muitos anos, o aperto no peito desapareceu, dando lugar a uma serenidade que ele julgava impossível de alcançar. Ali, no meio do nada, ao lado de uma mulher que não tinha nada de material, ele começou a entender o quanto era pobre. O sol continuava a sua descida lenta e dourada no horizonte distante. Henrique permanecia encostado no tronco grosso da mangueira, sentindo a casca áspera contra o linho da sua camisa cara. Ele fechou os olhos novamente, deixando que o som ambiente o envolvesse por completo. Era um coral afinado de pássaros se recolhendo, o vento nas folhas secas e o som ritmado da enxada de Clara. Cada batida daquela ferramenta na terra parecia cavar também um espaço novo dentro do peito dele. Ele abriu os olhos e focou a visão nas costas daquela mulher tão singular. Clara trabalhava com uma fluidez que lembrava uma dança antiga e muito bem ensaiada. Ela não demonstrava pressa, não olhava para o relógio, não parecia ansiar pelo fim do expediente. O trabalho dela era a sua própria vida, misturada com o suor e com a terra preta e fértil. Henrique percebeu que nunca havia feito nada em sua vida inteira com tamanha devoção. Tudo o que ele construiu foi erguido sobre a base da urgência e da competição implacável. Ele se lembrou da sua primeira grande vitória no mercado financeiro, quando tinha apenas 25 anos. Naquela época, ele comemorou abrindo uma garrafa de champanhe que custava o equivalente a um carro popular. Mas a alegria durou apenas algumas horas, substituída quase imediatamente pela necessidade de ganhar ainda mais dinheiro. Era um ciclo sem fim de sede que nenhuma água de filtro de barro poderia matar. Agora, observando a simplicidade daquela horta, ele sentia uma vergonha silenciosa e profunda. Ele tinha dezenas de propriedades espalhadas por vários estados, coberturas e casas de praia que ele mal visitava. No entanto, ele não conhecia a paz que habitava aquele pequeno terreno de adobe e palha seca. A riqueza dele era feita de números virtuais em telas brilhantes, sujeita às oscilações nervosas de mercados distantes. A riqueza de Clara era palpável, cheirava a vida verde e podia alimentar o corpo e a alma. Se você também sente que o mundo de hoje está girando rápido demais e nos afastando do que realmente importa, inscreva-se no nosso canal. Faça parte da nossa comunidade que valoriza as histórias de vida e a sabedoria das coisas simples. Deixe o seu comentário logo abaixo, me contando de qual cidade você está acompanhando esta nossa conversa de hoje. Henrique desencostou da árvore e deu um passo vacilante em direção aos canteiros onde Clara trabalhava. Os seus sapatos italianos, feitos de um couro macio e brilhante, afundaram levemente na terra afofada do quintal. Ele olhou para baixo, vendo a poeira fina cobrir o calçado que custava milhares de reais. Curiosamente, ele não sentiu nenhum aborrecimento, apenas uma leveza libertadora ao ver a perfeição das suas roupas sendo manchada pela realidade. Ele caminhou devagar, contornando os pequenos pés de tomate que já exibiam bolinhas verdes promissoras.
Clara parou a enxada ao perceber a aproximação dele e apoiou o queixo nas mãos cruzadas sobre o cabo de madeira. Ela o olhou de cima a baixo, notando o contraste gritante daquele homem sofisticado pisando no seu roçado humilde. O senhor vai estragar os seus sapatos bonitos, seu Henrique, ela alertou, com um sorriso compreensivo e doce. A terra aqui é muito boa para plantar, mas é uma inimiga cruel de roupas de gente fina. A voz dela não tinha nenhum tom de julgamento, apenas uma constatação prática do cotidiano rural. Eu acho que esses sapatos precisavam mesmo conhecer um pouco de terra de verdade, Clara. Ele respondeu, parando a poucos metros dela. Eles só pisaram em carpetes de escritórios frios e em mármores de saguões de hotéis desde que foram comprados. Talvez um pouco de poeira faça bem a eles, ou pelo menos faça bem ao dono deles. Clara riu, um riso solto que fez os seus ombros caírem e relaxarem sob a camisa de algodão desbotada. Ela pegou um pano que estava pendurado na cerca e enxugou o rosto, retirando o excesso de suor da testa. O senhor fala bonito, mas fala com uma tristeza que corta o coração de quem escuta, ela observou, caminhando até ele. Parece que o senhor carrega o peso de uma cidade inteira nas costas, e isso não deve ser nada saudável. A gente só tem uma vida para viver, seu Henrique, e passar ela inteira correndo atrás do vento é muito desperdício. Henrique cruzou os braços, sentindo o sol fraco do fim de tarde aquecer os seus ombros de forma reconfortante. As palavras dela entravam na sua mente como chaves perfeitas, abrindo portas que estavam trancadas há décadas. Você tem toda a razão, Clara. Eu tenho corrido atrás do vento por muito tempo e perdi muita coisa pelo caminho. Eu mal me lembro do rosto da minha própria mãe, de tanto que eu fujo das responsabilidades emocionais da minha família. Ele abaixou a cabeça, sentindo uma pontada de culpa aguda e dolorosa atravessar o seu peito ao pronunciar aquelas palavras. A mãe dele, Dona Marta, ficava dias inteiros esperando por uma ligação que ele sempre prometia fazer, mas sempre adiava. Ele terceirizou o cuidado dela para enfermeiras muito competentes, acreditando que o dinheiro resolvia a ausência do filho. Clara guardou a enxada no canto da cerca e voltou-se para ele com um olhar de profunda empatia e sabedoria. O dinheiro compra remédio e compra conforto, seu Henrique, mas não compra aquele abraço que acalma o coração de uma mãe. A minha mãe partiu segurando a minha mão, aqui mesmo nesta casa simples de paredes tortas e chão de terra batida. Eu não tinha dinheiro para levar ela em hospitais grandes, mas eu tinha todo o tempo do mundo para ouvir as histórias dela. O peito de Henrique se contraiu de forma violenta, e ele sentiu os olhos arderem de uma maneira que ele não experimentava desde criança. É muito comum nós substituirmos a nossa presença por presentes caros, tentando curar a culpa da nossa ausência constante. Se você já passou por alguma situação parecida e compreende a dor do Henrique, não deixe de curtir este vídeo. Ative o sininho das notificações para não perder a continuação dessa história de transformação e descoberta interior. E aproveite para compartilhar este conteúdo com aquele seu amigo ou parente que precisa ouvir essa mensagem no dia de hoje. Eu pago os melhores médicos do país para minha mãe, Henrique falou, a voz tremendo levemente, quase quebrando no final da frase. Ela mora em um lugar lindo, tem vista para o mar, tem pessoas cuidando da alimentação dela 24 horas por dia. Mas a última vez que eu a visitei faz mais de 3 meses e eu fiquei lá apenas por 40 minutos. Ele confessou a sua falha com uma vergonha avassaladora, despindo-se da armadura de sucesso diante daquela mulher que não tinha quase nada material. Clara se aproximou e, com uma naturalidade surpreendente, tocou levemente o braço dele, um gesto simples de consolo, puramente humano. O calor da mão dela atravessou o tecido da camisa dele, trazendo uma sensação de acolhimento que ele desconhecia completamente. Não se culpe com tanta dureza, moço. O mundo lá fora ensina a gente que o sucesso é medido pelo tamanho da conta no banco e a gente acaba acreditando. O senhor fez o que achava que era o certo, o que o mundo disse que era a sua obrigação de homem bem-sucedido.
Ela retirou a mão com delicadeza e apontou para o céu, que agora começava a ganhar os primeiros tons de roxo e azul escuro. Mas o tempo não volta, seu Henrique. A água que passa debaixo da ponte não passa de novo, e o sol de hoje não é o mesmo sol de amanhã. O importante não é o que o Senhor deixou de fazer no passado, mas o que o Senhor vai escolher fazer daqui para frente. As palavras dela eram simples, livres de qualquer complexidade filosófica de livros caros, mas carregavam uma verdade incontestável. Henrique inspirou fundo, sentindo o perfume das ervas da horta misturado ao cheiro da terra que começava a esfriar com o cair da noite. Ele queria chorar, queria derramar todas as lágrimas reprimidas de anos de fingimento e de frieza calculada nos negócios. Mas a presença de Clara não exigia lágrimas de desespero. Exigia apenas honestidade e uma profunda reflexão sobre a própria vida. Naquele exato instante, um som agudo e irritante rasgou a tranquilidade do quintal de forma agressiva e desrespeitosa. Era o celular de Henrique, vibrando e tocando no fundo do seu bolso da calça, uma melodia eletrônica que simbolizava a sua prisão. Ele sentiu um sobressalto físico, um choque elétrico que o puxou violentamente de volta para a sua realidade sufocante. O nome do seu advogado principal piscou na tela iluminada, cobrando respostas urgentes sobre a fusão de duas grandes empresas de tecnologia. Henrique olhou para a tela por longos segundos, sentindo a ansiedade habitual subir pela sua garganta como uma maré venenosa. Clara deu um passo para trás, respeitando o espaço dele e cruzando os braços, esperando em silêncio que ele tomasse a sua decisão. Ela não perguntou quem era, não demonstrou curiosidade invasiva, apenas observou a luta interna refletida no rosto daquele homem angustiado. O telefone continuou tocando, exigindo atenção, exigindo que ele voltasse a ser a máquina de fazer dinheiro que todos esperavam que ele fosse. Henrique olhou para o aparelho, depois olhou para Clara, e então olhou para a pequena casa de adobe iluminada pela luz fraca do fim do dia. Muitas vezes nós somos chamados a voltar para as nossas prisões diárias, justo nos momentos em que estamos descobrindo a nossa própria liberdade. Se esta história está tocando o seu coração e fazendo você repensar as suas escolhas, deixe a sua curtida aqui no vídeo. Escreva nos comentários abaixo se você teria coragem de desligar o telefone e esquecer o mundo lá fora por algumas horas. A sua experiência de vida é muito importante para nós e enriquece ainda mais a nossa grande roda de conversa diária. Com um movimento firme e decidido, Henrique apertou o botão lateral do aparelho e deslizou o dedo pela tela, desligando o celular completamente. O silêncio voltou a reinar no quintal instantaneamente, devolvendo a paz que havia sido roubada pela tecnologia intrusiva do mundo moderno. Ele guardou o pedaço de metal escuro no bolso com um suspiro longo e pesado, sentindo uma mistura vertiginosa de medo e alívio imenso. Clara sorriu de forma suave, aprovando silenciosamente a pequena revolução pessoal que havia acabado de acontecer diante dos seus olhos castanhos. O mundo lá fora vai ter que esperar um pouco, seu Henrique, ela disse com a voz calma, caminhando em direção à varanda da casa. A noite já está chegando, e dirigir nessa estrada de terra no escuro não é muito seguro para quem não conhece as curvas. Eu vou passar um café fresco e assar um pão de queijo no fogão a lenha. O senhor aceita fazer uma pequena refeição comigo? O convite foi tão natural e despido de qualquer segunda intenção que Henrique não teve forças, nem vontade, para recusar. Eu aceito com muito prazer, Clara. A verdade é que eu nem lembro quando foi a última vez que eu comi algo feito em um fogão de verdade. Ele admitiu, seguindo os passos dela em direção à casa. A pequena varanda era iluminada por uma lâmpada fraca e solitária que balançava suavemente pendurada por um fio solitário no teto de palha. Havia duas cadeiras de balanço antigas, feitas de madeira escura e palha trançada, posicionadas estrategicamente para observar a estrada e a noite caindo.
Henrique sentou-se em uma delas, ouvindo o rangido familiar da madeira velha, um som que trouxe memórias vagas e distantes da sua infância na casa dos avós. Através da porta entreaberta, ele podia ver a luz alaranjada e dançante das chamas crescendo dentro do fogão de ferro, fundido na pequena cozinha. O cheiro de lenha queimada começou a se espalhar pelo ar frio da noite, trazendo uma sensação de conforto que nenhum aquecedor central poderia proporcionar. Clara se movia pela cozinha com agilidade, pegando panelas de alumínio areado e canecas de louça esmaltada nas prateleiras simples de madeira crua. Ela cantarolava uma melodia antiga e baixinha, uma música caipira sobre o campo e sobre o amor, que combinava perfeitamente com a atmosfera do lugar. Henrique observava tudo em silêncio, balançando-se lentamente na cadeira de madeira, sentindo o cansaço do dia escorrer do seu corpo tenso. Ele se perguntava como era possível que uma mulher com tão poucos recursos financeiros pudesse irradiar tanta luz, tanta paz e tanta abundância de espírito. Ela não precisava de contratos milionários para se sentir segura. Ela confiava na semente que plantava e na chuva que molhava a terra seca. Ele, por outro lado, vivia cercado de advogados e apólices de seguro, mas morria de medo do futuro, incerto a cada minuto do seu dia. "O café está quase pronto, moço", ela chamou de lá de dentro, a voz misturada com o som da água fervendo borbulhando na panela escura. "Pode ir se ajeitando aí que a noite promete ser bem fria hoje. O vento mudou de direção e sempre traz um gelo da serra." Henrique se levantou e foi até a porta da cozinha, escorando no batente e observando a habilidade dela em coar a bebida escura. O aroma forte e inconfundível de café fresco, torrado na hora, encheu o ambiente pequeno, despertando sentidos que Henrique nem sabia que possuía. A verdadeira riqueza de uma pessoa não está na quantidade de bens que ela acumula, mas na paz que ela consegue cultivar no próprio peito. Se você concorda com essa verdade tão profunda, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal e faça parte da nossa família. Compartilhe esse momento de reflexão com alguém que vive estressado e precisa lembrar das coisas mais simples e belas da nossa vida. E não esqueça de deixar a sua curtida para ajudar o nosso trabalho a chegar a mais pessoas que precisam de acolhimento hoje. Clara despejou a água fervente no coador de pano encardido pelo uso contínuo, e o líquido escuro e fumegante caiu no bule esmaltado de cor vermelha. Ela pegou uma assadeira pequena de dentro do forno a lenha, protegendo as mãos com um pano de prato muito branco e bordado nas pontas. O cheiro de queijo derretido e massa assada se juntou ao aroma do café, criando uma combinação que fez o estômago de Henrique roncar discretamente. "Prontinho. A comida mais simples do mundo, mas feita com muito respeito", ela disse, carregando as coisas para a mesinha de madeira no centro da cozinha. "Eu garanto a você que é o melhor banquete que eu vou ter em muitos anos, Clara", ele respondeu, puxando um banquinho de madeira rústica. Não havia talheres de prata, nem taças de cristal, nem guardanapos de linho com monogramas bordados pelas melhores costureiras da grande capital. Havia apenas 2 canecas desbotadas, um prato fundo com pães de queijo fumegantes e a honestidade brutal e linda daquele encontro inesperado e mágico. Henrique pegou a caneca quente com as 2 mãos, sentindo o calor passar para os seus dedos frios, e deu o primeiro gole no café forte. O sabor era intenso, levemente adocicado com rapadura, sem nenhum conservante ou aditivo químico que as cafeterias chiques costumavam colocar. Era o gosto da terra, do trabalho humano, do cuidado de mãos que sabiam valorizar cada grão colhido com imenso sacrifício e amor. Ele fechou os olhos e mastigou um pedaço do pão de queijo caseiro, sentindo a textura macia e o sabor autêntico invadirem o seu paladar adormecido. Clara o observava em silêncio, bebendo o seu próprio café com a serenidade de quem sabe que a sua comida simples é capaz de alimentar almas famintas. "Sabe, Clara", Henrique começou a falar, a voz baixa, quase reverente diante daquela refeição singela e perfeita.
Eu sempre achei que eu estava no controle de todas as coisas da minha vida, desde os meus negócios até o meu próprio destino. Eu construí muros muito altos e grossos de dinheiro e de poder para que nada de ruim pudesse me atingir ou me machucar de alguma forma. Ele olhou para o fundo da caneca escura, vendo o próprio reflexo distorcido no líquido quente e fumegante sob a luz amarela e fraca. Mas a verdade é que esses muros não me protegeram da solidão, eles apenas me isolaram das pessoas que realmente poderiam importar. Eu me fechei em uma torre de vidro na avenida principal da cidade e esqueci como é pisar na terra úmida e sentir o vento no rosto. Clara acenou com a cabeça lentamente, compreendendo perfeitamente a dor daquele homem que havia conquistado o mundo inteiro, mas havia perdido a própria alma no processo. Ela partiu um pedaço de pão e colocou sobre a mesa, os olhos brilhando com a luz refletida das chamas vermelhas e laranjas do velho fogão a lenha. Os muros que a gente constrói para se proteger são os mesmos que nos impedem de receber a luz do sol. Seu Henrique, ela disse suavemente. O senhor pode ter todo o ouro do mundo guardado no banco, mas se não tiver alguém para tomar um café quente em uma noite fria, o senhor é o homem mais pobre da terra. Aquelas palavras não soaram como uma ofensa, mas sim como um diagnóstico preciso e doloroso que o médico entrega a um paciente gravemente doente. Henrique engoliu a seco, sentindo as barreiras emocionais do seu coração. Muitas vezes precisamos ouvir verdades difíceis de pessoas estranhas para finalmente enxergarmos a nossa própria realidade. Se as palavras da Clara também serviram para você pensar sobre os seus próprios muros de proteção, comente aqui embaixo a sua experiência pessoal. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para acompanhar como o Henrique vai lidar com todas essas novas descobertas íntimas. Compartilhar histórias é a melhor forma de curarmos as nossas próprias feridas invisíveis do dia a dia corrido. A noite avançou escura e silenciosa, envolvendo a pequena casa de adobe em um manto de estrelas brilhantes que não podiam ser vistas da cidade iluminada. O vento frio batia nas janelas de madeira fechadas, mas o calor do fogão a lenha mantinha o ambiente interno acolhedor e surpreendentemente seguro. Henrique continuou sentado ali, ouvindo Clara contar histórias sobre os seus pais, sobre as chuvas de março e sobre a paciência infinita que a terra exige de quem planta. A cada palavra, ele sentia a sua armadura de executivo se desfazer um pouco mais, revelando o homem fragilizado e solitário que ele havia escondido por tantos anos sob ternos caros e decisões difíceis. Ele já não se importava com o celular desligado, nem com as reuniões perdidas, nem com os milhões de reais que poderiam estar em jogo. O único lucro que importava naquela noite era a paz que ele finalmente estava encontrando. A lenha no fogão estalava cada vez mais baixo, transformando-se em brasas vermelhas e silenciosas. Henrique observava o brilho daquele fogo morrendo lentamente, sentindo um calor no peito que há muito tempo não experimentava. Ele havia passado as últimas 2 horas falando sobre coisas que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Clara apenas ouvia com atenção, com os olhos castanhos fixos nele, transmitindo uma calma que desarmava qualquer defesa. Era impressionante como uma pessoa tão jovem podia carregar uma compreensão tão antiga e profunda sobre a alma humana. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida construindo um império de vidro e aço, Henrique confessou em um sussurro quase inaudível. Eu acreditei que, se eu tivesse dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa, eu nunca mais sentiria medo ou vazio. Mas a verdade é que o medo só mudou de formato, ele se tornou o pavor constante de perder tudo o que eu acumulei. E o vazio apenas cresceu, ocupando todos os espaços que deveriam ser preenchidos com afeto e com vida verdadeira. Ele olhou para as próprias mãos, que repousavam sobre a mesa de madeira rústica, sentindo um peso imenso nos ombros. Clara serviu mais um pouco de café no fundo da caneca esmaltada dele, o líquido escuro agora já estava um pouco morno.
O medo de perder as coisas cega a gente para as belezas que a gente já tem nas mãos, moço. Ela respondeu com voz doce. Meu pai sempre dizia que quem passa a vida inteira vigiando o cofre esquece de olhar para o céu e ver a lua brilhar. O senhor construiu o seu império, mas esqueceu de construir um lar dentro do próprio coração, um lugar para o senhor mesmo descansar. As palavras dela não tinham intenção de ferir, mas tocaram exatamente na ferida mais profunda e escondida de Henrique. Muitas vezes nós passamos a vida inteira construindo coisas materiais e esquecemos de construir o nosso próprio lar interior. Se você também sente que precisa cuidar mais do seu coração e da sua paz de espírito, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Deixe a sua curtida neste vídeo para que essas palavras cheguem a mais corações que precisam de um abraço hoje. E me conte aqui nos comentários se você já sentiu esse vazio, mesmo estando rodeado de muitas coisas materiais. O vento lá fora assobiava pelas frestas das janelas de madeira, trazendo o cheiro do mato úmido pelo orvalho da noite. Henrique segurou a caneca morna com as duas mãos, buscando no contato com o objeto simples uma âncora para a sua mente agitada. Ele nunca havia falado sobre os seus fracassos emocionais com ninguém, nem mesmo com os terapeutas caros que ele pagava na capital. Mas ali, na frente daquela moça de mãos calejadas e olhar limpo, a verdade escorria dos seus lábios sem nenhum esforço. Ele estava exausto de ser o homem forte, o líder inabalável que tinha a resposta certa para todos os problemas financeiros do mundo. Eu não sei como consertar as coisas agora, Clara. Ele admitiu, a voz embargada por uma tristeza espessa e sufocante. Eu olho para a minha vida e vejo um terreno árido, cheio de concreto, onde nenhuma semente boa consegue brotar e crescer. Eu não sei como plantar afeto, não sei como regar uma amizade verdadeira, não sei como amar sem esperar um contrato em troca. Ele sentiu uma lágrima quente e teimosa escapar pelo canto do olho direito, descendo rápida pela sua bochecha tensa e mal barbeada. Ele tentou secar o rosto rapidamente, sentindo uma vergonha infantil por demonstrar fraqueza na frente de uma pessoa quase estranha. Mas Clara não desviou o olhar, nem ofereceu aqueles conselhos vazios e automáticos que as pessoas costumam dar por pura conveniência social. Ela estendeu a mão sobre a mesa áspera e tocou suavemente a ponta dos dedos trêmulos de Henrique, um gesto leve como uma pluma. A terra seca também floresce, seu Henrique. Basta que a gente tenha a paciência de molhar ela com cuidado todos os dias. Ela disse suavemente. O senhor já deu o primeiro passo, que é reconhecer que o chão está precisando de cuidado, de água fresca e de atenção verdadeira. Ninguém aprende a plantar de um dia para o outro. É preciso sujar as mãos, errar a mão na água, tentar de novo no dia seguinte. O toque dos dedos de Clara, embora muito rápido e discreto, enviou uma onda de conforto indescritível pelo braço de Henrique. Ele respirou fundo, puxando o ar frio da cozinha para os pulmões, sentindo que a dor no peito estava perdendo a força esmagadora. Ele olhou ao redor daquele ambiente simples, reparando nos potes de vidro reaproveitados que guardavam temperos coloridos nas prateleiras de madeira nua. Cada pequeno detalhe daquela casa respirava cuidado, respirava um amor silencioso pelas coisas simples e essenciais da existência humana. Ele percebeu que queria aprender a viver daquela forma, queria aprender a saborear a vida com a mesma intensidade que aquela mulher saboreava o seu café puro. O mundo moderno nos ensina a esconder as nossas lágrimas e a fingir que somos fortes o tempo todo, sem nenhuma fraqueza. Mas a verdadeira força está em ter a coragem de mostrar a nossa vulnerabilidade para quem sabe nos acolher com respeito. Se você concorda com isso e se identifica com a dor do Henrique, eu peço que você ative o sininho do nosso canal hoje. Compartilhe esta história com aquela pessoa especial que precisa saber que não há problema em recomeçar e aprender a plantar de novo. Clara recolheu as canecas vazias e o prato com os farelos do pão de queijo, levantando-se da mesa com a sua graciosidade natural e sem pressa.
Ela caminhou até a pequena pia de cimento alisado, abrindo a torneira simples e lavando a louça com movimentos tranquilos e compassados. O som da água caindo e o tilintar suave da louça formavam uma melodia doméstica que Henrique achou incrivelmente relaxante e familiar. Ele continuou sentado no banquinho, observando as costas dela, notando como a trança escura caía reta sobre a camisa de algodão modesta. A estrada de terra costuma ficar muito traiçoeira à noite, principalmente depois da curva da grande figueira velha. Clara comentou sem se virar. Não tem iluminação nenhuma, os buracos são fundos, e o carro do senhor, por mais bonito que seja, é muito baixo para esse tipo de caminho. Eu tenho um quartinho sobrando aqui nos fundos, era o quarto das ferramentas do meu pai, mas eu limpei e coloquei uma cama pequena. Ela enxugou as mãos no pano de prato alvo e virou-se para ele, com o rosto iluminado apenas pela luz amarelada da lâmpada fraca do teto. O senhor seria muito bem-vindo para passar a noite aqui e seguir viagem amanhã cedo, com o sol iluminando o caminho com segurança. A proposta era simples, generosa e cheia de um cuidado genuíno que deixou Henrique completamente sem palavras por alguns longos segundos. Ele estava acostumado a pagar fortunas por diárias em hotéis de 5 estrelas, onde os lençóis eram de seda pura e os travesseiros de plumas de ganso. Mas a ideia de dormir naquele quartinho humilde, sob o teto de palha e perto daquela horta cheia de vida, parecia o maior luxo do mundo naquele momento. Eu não quero dar trabalho a você, Clara. Ele respondeu, a voz carregada de uma gratidão imensa e de um receio educado. Você já me alimentou, já me ofereceu o seu tempo precioso, já me escutou com uma paciência que eu não merecia receber hoje. Clara sorriu, aquele sorriso largo e honesto que iluminava os cantos escuros da casa e acalmava as tempestades internas do homem rico e cansado. A visita não dá trabalho quando chega com o coração desarmado, seu Henrique, e o senhor deixou as suas armas na porteira lá fora. Às vezes a vida nos oferece refúgios inesperados nos lugares mais simples e improváveis que nós poderíamos imaginar na nossa caminhada. Se você já encontrou paz no meio da simplicidade e valoriza esses momentos raros, deixe a sua curtida neste vídeo agora. Aproveite para se inscrever no nosso canal e faça parte desta comunidade linda que sabe valorizar o lado humano da vida. Escreva nos comentários o nome da sua cidade para eu saber de onde você está acompanhando o descanso do Henrique nesta noite. Ela pegou um lampião pequeno de querosene que estava sobre uma prateleira mais baixa, acendendo o pavio com um palito de fósforo riscado na parede. A luz tremeluzente do lampião criou sombras compridas e dançantes pelas paredes de adobe, dando ao ambiente um ar de mistério e acolhimento antigo. Venha, eu vou mostrar o caminho para o senhor. O corredor é um pouco escuro e o chão tem uns desníveis traiçoeiros. Ela chamou docemente. Henrique se levantou, ajeitou a camisa amassada e seguiu a moça, sentindo-se como um menino sendo guiado por uma luz segura na escuridão profunda. Eles passaram por uma pequena sala, onde não havia televisão, apenas uma estante de madeira velha cheia de livros com capas muito gastas e desgastadas pelo uso contínuo. Havia também uma poltrona forrada com uma manta colorida de retalhos, costurada à mão com um capricho evidente e minucioso. Henrique percebeu que o silêncio daquela casa não era um silêncio vazio e opressor como o do seu apartamento luxuoso na grande cidade. Era um silêncio preenchido de paz, de histórias antigas contadas em voz baixa, de uma solidão que não machucava, apenas abraçava e aquecia a alma cansada. No final do corredor estreito, Clara abriu uma porta de madeira simples, cujas dobradiças rangeram baixinho como se reclamassem do frio da noite. Ela entrou no quarto, erguendo o lampião para iluminar o espaço pequeno, mas extremamente limpo e organizado com muito esmero. Havia uma cama de solteiro com estrado de ripas de madeira, forrada com lençóis de algodão rústico, que cheiravam a sabão de coco e sol forte. Um pequeno baú de madeira servia de criado mudo, e uma moringa de barro com água fresca repousava sobre ele,
prometendo alívio para a sede noturna. É muito humilde, moço, mas a cama é firme e o cobertor de lã é grosso o suficiente para segurar a friagem da madrugada, ela disse, colocando o lampião sobre o baú. Eu espero que o senhor consiga descansar o corpo e a cabeça. O banheiro fica na porta ao lado e a toalha no gancho está limpinha e seca. Henrique olhou para aquele quarto modesto, sentindo uma emoção inexplicável tomar conta da sua garganta. Um nó que ele não conseguia desfazer engolindo a seco. A cama era estreita, não havia ar-condicionado, não havia cortinas de veludo. Mas ele teve a certeza absoluta de que dormiria ali melhor do que em qualquer outro lugar do planeta. Ele virou-se para Clara, encontrando o olhar tranquilo dela na meia-luz amarelada que banhava o cômodo singelo. É perfeito, Clara. Eu não tenho palavras suficientes para agradecer a você por toda essa gentileza que você está me prestando hoje. Ele falou com a voz rouca e baixa. Você não me conhece, não sabe de onde eu venho, mas me abriu a porta da sua casa e da sua vida com uma confiança admirável. Ela sorriu levemente, ajeitando o pavio do lampião para que a chama ficasse um pouco mais baixa e suave para os olhos, acostumados com luzes fortes. Não é preciso muito dinheiro para oferecer um acolhimento verdadeiro, basta ter um coração generoso e uma alma disposta a ajudar o próximo sem julgamentos. Se você conhece alguém que tem esse mesmo dom maravilhoso de acolher as pessoas, envie este vídeo para essa pessoa querida. Não se esqueça de curtir a nossa história e de se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe desta jornada emocionante de descobertas. A gente conhece as pessoas pelo olhar, seu Henrique, e o seu olhar no quintal hoje de tarde era de quem estava precisando muito parar de correr, ela explicou com simplicidade. Descanse bem, moço. A noite é o tempo que a terra usa para se curar do sol do dia e a gente deve fazer a mesma coisa com a nossa cabeça. Ela desejou boa noite com um aceno suave de cabeça, fechou a porta de madeira com cuidado atrás de si e deixou Henrique sozinho no quarto silencioso. Os passos leves dela pelo corredor foram se afastando até desaparecerem por completo, deixando apenas o som do vento lá fora como única companhia. Henrique sentou-se na beirada da cama estreita, sentindo a firmeza do colchão duro sob o seu peso de homem cansado e frustrado com a própria vida. Ele tirou os sapatos italianos sujos de poeira e terra preta, colocando-os no canto do quarto com uma indiferença que o surpreendeu profundamente. Ele se lembrou do preço que havia pago por eles em uma viagem internacional, mas naquele instante eles pareciam apenas 2 pedaços de couro sem nenhum valor real. Ele desabotoou a camisa de linho fino, sentindo o ar frio tocar a sua pele, e deitou-se devagar, puxando o cobertor áspero e grosso até a altura do queixo barbeado. A luz trêmula do lampião projetava sombras amareladas no teto de madeira e palha, criando formas que ele acompanhava com os olhos cansados e pesados. O cheiro dos lençóis era reconfortante, um perfume honesto de limpeza caseira que remetia a uma infância distante que ele tentava esquecer para focar nos negócios. Ele cruzou as mãos sobre o peito, fechando os olhos e prestando atenção no som do próprio coração, batendo em um ritmo muito mais lento e calmo do que o habitual. Não havia o zumbido constante do trânsito, não havia sirenes distantes, não havia o ruído do elevador de serviço do seu prédio de luxo, subindo e descendo sem parar. Havia apenas a natureza respirando ao redor da pequena casa de adobe, embalando o sono daquele homem rico e emocionalmente miserável. Henrique pensou na sua mãe, Dona Marta, vivendo em um apartamento luxuoso, cercada por enfermeiras que mediam a pressão dela a cada hora do dia. Ele sentiu uma urgência imensa de falar com ela, não para resolver problemas burocráticos ou pagar faturas de convênio médico, mas apenas para ouvir a voz envelhecida dela. Ele queria contar sobre a mulher simples que plantava alfaces e que o ensinou mais sobre a vida em algumas horas do que todas as faculdades que ele cursou. A culpa apertou o seu peito novamente, mas dessa vez ela não veio acompanhada de desespero ou de vontade de fugir para o trabalho excessivo.
A culpa veio como um aviso suave, um lembrete doloroso de que ainda havia tempo para consertar os laços invisíveis que ele havia deixado arrebentar por pura negligência. Ele prometeu a si mesmo, em silêncio, sob aquele teto de palha e barro, que o primeiro lugar que visitaria quando ligasse o celular novamente seria o apartamento da sua mãe solitária. Com esse pensamento fixo na mente e sentindo o calor do cobertor pesado vencer o frio do quarto, Henrique sentiu os músculos do pescoço relaxarem de forma profunda e definitiva. Tomar decisões de mudança no meio do silêncio da noite é um dos passos mais importantes para curar as feridas do nosso passado recente. Se você também já fez promessas silenciosas antes de dormir para ser uma pessoa melhor no dia seguinte, deixe o seu comentário sincero logo abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus grupos de amigos para levar essa mensagem de esperança e renovação pessoal adiante. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar ouvindo as nossas histórias feitas com tanto carinho. O sono veio rápido e pesado, sem os pesadelos frequentes com planilhas de queda de lucros e contratos não assinados que costumavam assombrar as suas noites na cidade grande. Ele não sonhou com números, nem com reuniões tensas em salas fechadas, nem com os rostos exigentes dos diretores da sua empresa principal. Henrique dormiu um sono escuro, profundo e reparador, afundando na simplicidade daquele colchão, como se estivesse mergulhando em águas mornas e absolutamente calmas. O lampião queimou o resto do querosene até apagar por conta própria durante a madrugada silenciosa, deixando o quarto imerso na mais completa e pacífica escuridão. Quando ele abriu os olhos novamente, uma luz dourada e fina passava pelas frestas da janela de madeira, desenhando linhas brilhantes no chão de cimento avermelhado. O som não era mais o do vento forte, mas sim o canto agudo e alegre de um galo distante, acompanhado pelo chilrear animado de dezenas de passarinhos nas árvores próximas. Ele piscou algumas vezes, confuso por alguns segundos, tentando reconhecer o teto irregular e o cheiro forte de terra molhada que invadia o ambiente fresco. Então as lembranças da tarde anterior voltaram em um fluxo rápido e surpreendentemente feliz, fazendo um sorriso tímido nascer espontaneamente no seu rosto descansado. Henrique espreguiçou-se, sentindo os ossos estalarem de leve, percebendo que as dores crônicas nos ombros haviam desaparecido misteriosamente durante aquela noite simples. Ele não acordou com o sobressalto do despertador do celular tocando uma música estridente, nem com a ansiedade esmagadora de ter que vencer o dia antes mesmo dele começar de verdade. Ele acordou com calma, respeitando o tempo do próprio corpo, permitindo-se ficar deitado por mais alguns minutos, apenas sentindo o ar puro entrar nos pulmões renovados. Ele afastou o cobertor pesado, sentando-se na beirada da cama e calçando os sapatos italianos agora manchados de forma definitiva pelo barro seco do quintal. Ele se levantou, caminhou até a pequena janela de madeira e empurrou as tramelas rústicas, abrindo as duas folhas com um movimento suave para não fazer muito barulho matinal. A luz do sol da manhã inundou o quarto pequeno, revelando a paisagem vibrante lá fora, coberta por um leve manto de orvalho que brilhava como pequenos diamantes espalhados pelo mato verde. O ar estava frio, mas carregava uma energia tão pura e revitalizante que Henrique fechou os olhos e respirou fundo várias vezes seguidas, como se estivesse bebendo a própria vida. A poucos metros de distância, nos fundos da casa, ele avistou Clara já trabalhando na sua horta preciosa, vestindo o mesmo chapéu de palha do dia anterior. Ela estava de costas, agachada perto dos pés de tomate, amarrando as pequenas ramas nas estacas de madeira com um barbante fino e muita delicadeza nas mãos. O sol iluminava os ombros dela e a trança escura, criando uma cena de tamanha paz e harmonia que pareceu uma pintura antiga e valiosa aos olhos encantados do empresário. Henrique apoiou os cotovelos no parapeito da janela de madeira, assistindo ao trabalho silencioso dela com uma admiração que ele não conseguia colocar em palavras simples.
Ele percebeu, naquele exato momento iluminado pelo sol nascente, que ele não queria apenas seguir viagem e deixar tudo aquilo para trás como se fosse apenas um refúgio passageiro. Ele precisava de alguma forma descobrir como manter aquela paz recém-encontrada dentro de si. E sabia que a resposta estava nas mãos sujas de terra daquela mulher extraordinária. Henrique afastou-se devagar da pequena janela de madeira, sentindo o ar fresco da manhã revigorar os seus pulmões cansados. Ele caminhou até o baú rústico onde repousava a moringa de barro que Clara havia deixado na noite anterior. Com as mãos ainda um pouco dormentes pelo sono profundo, ele serviu a água fresca na caneca de alumínio. O líquido desceu pela sua garganta, limpando os últimos vestígios da ansiedade que costumava dominar as suas manhãs na cidade grande. Ele vestiu a mesma camisa de linho do dia anterior, agora completamente amassada e sem nenhum traço da elegância corporativa. O espelho pequeno e manchado pendurado na parede de adobe refletiu a imagem de um homem completamente diferente do executivo impecável. O cabelo estava desarrumado, havia uma barba rala crescendo no rosto e olheiras que começavam a perder a cor arroxeada. Mas os olhos, aqueles mesmos olhos que Clara havia lido com tanta precisão, agora carregavam um brilho inédito e sereno. Henrique sorriu para a própria imagem, um sorriso honesto e sem pressa, reconhecendo a humanidade que ele havia tentado enterrar. Ele abriu a porta do quarto com cuidado, ouvindo o rangido suave das dobradiças velhas ecoar pelo corredor estreito e silencioso. A casa cheirava a café recém-coado e a fumaça doce de lenha queimando no fogão de ferro fundido. Henrique seguiu o aroma inconfundível até a cozinha, encontrando a garrafa térmica solitária sobre a mesa de madeira rústica. Ao lado dela, havia um prato coberto por um pano de prato muito branco, escondendo algumas fatias de um bolo caseiro. Ele levantou o tecido com delicadeza, revelando um bolo de fubá amarelo e macio, cortado em pedaços generosos e convidativos. Era uma recepção silenciosa e calorosa, um cuidado de mãe que ele não recebia há décadas, desde a sua infância distante. Muitas vezes, as demonstrações de amor mais profundas não precisam de palavras bonitas ou de declarações grandiosas para serem sentidas. Se você concorda que o afeto verdadeiro mora nos pequenos cuidados do dia a dia, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Faça parte desta grande família que valoriza as coisas simples e deixe a sua curtida para apoiar o nosso trabalho. Escreva nos comentários qual é aquele cheiro de comida que te faz lembrar imediatamente da sua infância feliz. Ele serviu uma caneca cheia do café escuro e fumegante, segurando a louça quente com as duas mãos para aquecer os dedos. Com um pedaço do bolo de fubá na outra mão, ele caminhou até a porta dos fundos que dava para o quintal iluminado. O sol já havia subido um pouco mais, pintando a horta de Clara com tons de verde vibrante e dourado intenso. As galinhas ciscavam livremente pelo terreiro de terra batida, soltando pequenos sons de contentamento enquanto procuravam sementes e insetos escondidos. Henrique encostou no batente da porta, mastigando o bolo macio e saboreando a paz daquela cena matinal que parecia saída de um quadro antigo. Clara continuava concentrada no seu trabalho, agora retirando algumas ervas daninhas que insistiam em crescer entre os pés de alface. Ela usava um avental de tecido grosso sobre a saia de algodão, protegendo a roupa do barro escuro e úmido. Henrique terminou o seu café sem nenhuma pressa, lavou a caneca na pia de cimento e caminhou em direção à horta. Os seus sapatos italianos, já conformados com o destino de poeira e terra, pisaram suavemente no chão fofo dos canteiros bem cuidados. Ele parou a poucos metros da moça, colocando as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria fina, e limpou a garganta levemente. "Bom dia, Clara." Ele saudou com uma voz firme, mas carregada de uma doçura que ele não usava em nenhuma reunião de negócios. Ela parou de puxar o mato, bateu as mãos sujas uma na outra para soltar a terra e virou-se com um sorriso imenso. "Bom dia, seu Henrique. Vejo que o senhor conseguiu descansar bem, o seu rosto amanheceu com outra cor e outra luz hoje."
O tom de voz dela era o mesmo do dia anterior, acolhedor, desprovido de qualquer julgamento ou cobrança oculta. Henrique concordou com a cabeça, sentindo uma gratidão genuína transbordar do seu peito apertado por tantos anos de frieza. Eu acho que foi a melhor noite de sono que eu tive nos últimos 20 anos da minha vida, e não estou exagerando, ele confessou sinceramente. O silêncio desta casa tem um poder curativo que nenhum remédio caro da farmácia conseguiu me proporcionar até hoje. O bolo de fubá que você deixou na mesa estava delicioso. Muito obrigado por ter lembrado de mim antes mesmo de eu acordar. Clara deu de ombros, com aquela modéstia natural que a tornava tão encantadora e especial aos olhos daquele homem rico e perdido. A gentileza é uma semente que nós plantamos no coração dos outros e que sempre acaba florescendo de maneira surpreendente nas nossas próprias vidas. Se você acredita no poder de um bom dia sincero e de um sorriso amigável, ative o sininho do canal para receber mais histórias assim. Compartilhe este momento de paz com aquele amigo que está precisando desacelerar um pouco a rotina cansativa de trabalho. E me diga aqui embaixo se você também acha que o silêncio do campo é o melhor remédio para a alma humana. É costume da roça deixar a mesa pronta para quem chega ou para quem acorda mais tarde. Seu Henrique, não precisa agradecer não. Ela disse suavemente. O dia hoje promete ser quente. O sol nasceu sem nenhuma nuvem no céu para fazer sombra na nossa cabeça. O senhor já pensou que horas pretende pegar o caminho de volta para a cidade grande e para os seus negócios importantes? A pergunta foi feita sem pressa, para que ele fosse embora. Era apenas a curiosidade natural sobre os planos do seu hóspede inesperado. Henrique olhou para a estrada de terra que passava em frente à casa, sentindo um nó doloroso se formar na sua garganta limpa. Ele sabia que o seu mundo real estava esperando por ele no final daquela estrada empoeirada, com as suas exigências implacáveis e urgentes. Havia contratos de fusões empresariais que dependiam apenas da sua assinatura digital para movimentar dezenas de milhões de reais em poucas horas. Havia advogados de terno cinza andando de um lado para o outro nos corredores acarpetados, esperando ordens que não chegavam de lugar nenhum. Mas a simples ideia de voltar para aquela realidade sufocante fazia o estômago de Henrique revirar de uma forma muito desagradável. Ele olhou novamente para as mãos de Clara, sujas daquela terra escura que trazia tanta vida e tanto propósito para os dias dela. Eu sei que eu deveria ligar o meu telefone agora mesmo e pedir desculpas pelo meu sumiço repentino, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Mas a verdade, Clara, é que eu não quero ir embora daqui hoje. Eu sinto que eu ainda tenho muito o que aprender com esse seu pedaço de chão. Você se importaria se eu ficasse apenas mais algumas horas e tentasse te ajudar com o serviço dessa horta maravilhosa? A moça arregalou os olhos castanhos levemente, surpresa com o pedido inusitado daquele homem acostumado a comandar impérios de concreto armado. Ela olhou para as roupas finas que ele vestia, para as unhas perfeitamente cortadas e para os sapatos que valiam o preço de uma pequena colheita. O senhor quer sujar as mãos de terra, seu Henrique? A lida da roça é pesada, quebra as unhas, mancha a roupa e faz as costas doerem sem dó nem piedade. Ela não estava tentando desencorajá-lo, apenas sendo honesta sobre a realidade nua e crua daquele trabalho manual tão desvalorizado pelo mundo moderno. Henrique não recuou. Ele deu um passo à frente, retirando o relógio de pulso caríssimo e guardando no fundo do bolso da calça fina. Nós passamos a vida fugindo do trabalho pesado e das mãos sujas, acreditando que o sucesso é medido pela limpeza das nossas roupas caras. Mas às vezes é preciso mergulhar as mãos na lama para encontrar a verdadeira essência de quem nós somos por dentro. Se você também já sentiu vontade de abandonar a rotina e colocar as mãos na terra, deixe o seu comentário sincero neste vídeo. Inscreva-se no nosso canal maravilhoso para acompanhar essa transformação emocionante de um homem que tinha tudo, menos a própria paz.
Eu passei a minha vida inteira fugindo da dor nas costas, pagando massagistas e usando cadeiras ergonômicas que custam fortunas incalculáveis. Ele disse com um sorriso triste. E mesmo assim, a dor no meu peito nunca passou, a tensão nos meus ombros só aumentou a cada milhão novo que entrava na minha conta bancária. Eu quero sentir a dor do trabalho honesto hoje, Clara. Por favor, me mostre como eu posso ajudar a cuidar das suas plantas. A determinação nos olhos dele era tão profunda e verdadeira que ela não teve como recusar aquele pedido desesperado de resgate pessoal. Clara apontou para um canteiro vazio, onde a terra ainda estava um pouco empedrada e precisava ser afofada para receber as novas sementes de cenoura. Ela entregou uma pequena enxada de cabo curto nas mãos dele, explicando com paciência como ele deveria quebrar os torrões de terra sem machucar as raízes vizinhas. Henrique ajoelhou-se no chão escuro, sentindo a umidade da terra manchar o joelho da sua calça de tecido nobre e importado de forma irreversível. Ele segurou a ferramenta rústica com força, levantou-a e golpeou o chão duro, sentindo o impacto vibrar pelos ossos dos seus braços destreinados. Os primeiros movimentos foram desajeitados, bruscos demais, levantando uma poeira fina que grudou no seu rosto molhado pelo suor precoce. Mas Clara não riu. Ela continuou trabalhando ao lado dele, ditando o ritmo compassado da respiração e da força necessária para aquele serviço antigo e sagrado. Aos poucos, Henrique foi entendendo o balanço do corpo, descobrindo que não era preciso usar a força bruta, mas sim a técnica constante e a paciência redobrada. O cheiro da terra revolvida invadiu as suas narinas, misturando-se com o perfume das folhas de hortelã que cresciam ali por perto. Cada torrão de terra que ele quebrava parecia representar um pedaço da sua própria dureza de coração sendo despedaçada pela simplicidade daquele lugar. Ele pensou nos seus diretores arrogantes, nas reuniões intermináveis sobre planilhas de lucros e perdas trimestrais que não significavam nada no fim da vida. Tudo aquilo parecia tão distante, tão vazio e irrelevante perto do milagre de preparar um berço macio para uma semente minúscula poder crescer e alimentar alguém. O suor escorria pela testa dele, ardendo os olhos de leve, mas ele sentia uma alegria vibrante que nenhuma vitória financeira havia lhe proporcionado antes. É impressionante como o contato direto com a natureza tem o poder mágico de nos devolver para o nosso verdadeiro centro de gravidade humano. Se esta cena está te trazendo paz e vontade de mudar algumas coisas na sua vida, não esqueça de curtir este vídeo com carinho. Compartilhe o nosso conteúdo com a sua família e com aqueles amigos que também valorizam o cheiro de terra molhada pelo orvalho. E lembre-se de ativar o sininho para não perder a conclusão desta jornada profunda de reconexão do nosso amigo Henrique. Após quase 2 horas de trabalho contínuo sob o sol que começava a castigar a pele desacostumada, Henrique parou e sentou-se sobre os próprios calcanhares doloridos. As mãos dele estavam completamente imundas de barro. A camisa de linho estava encharcada nas costas e as unhas perfeitamente limpas agora abrigavam uma borda preta espessa. Ele estava exausto fisicamente. Os músculos dos ombros queimavam com um ácido lático desconhecido, mas a mente dele flutuava em um mar de tranquilidade absoluta. Clara se aproximou com a moringa de água fresca e ofereceu a ele, com um sorriso de aprovação que valeu mais do que qualquer prêmio de negócios do ano. O senhor tem a mão boa para o serviço, seu Henrique não desistiu no primeiro calo que abriu no dedo e não reclamou do sol quente, ela elogiou sinceramente. Henrique pegou a moringa, lavou o rosto rapidamente e bebeu um longo gole de água, sentindo a frescura lavar a sua alma de forma renovadora e profunda. Eu nunca me senti tão útil em toda a minha existência, Clara. Ver esse canteiro pronto e macio pelo esforço das minhas próprias mãos é uma sensação indescritível de plenitude. Ele olhou para as próprias palmas sujas e calejadas com um orgulho bobo, como se houvesse descoberto o maior tesouro escondido do universo.
Ela sentou-se na beirada de madeira do canteiro vizinho, ajeitando a saia de algodão e puxando o chapéu de palha um pouco mais para a frente do rosto suado. A terra ensina a gente que tudo tem um tempo certo debaixo do céu, moço. Ensina que não adianta gritar com a semente, ela só vai brotar quando estiver pronta, depois de beber a água que precisa e pegar o sol que merece. As palavras dela ecoaram na mente de Henrique, trazendo de volta a promessa silenciosa que ele havia feito na noite anterior, deitado naquela cama estreita. Ele limpou as mãos na própria calça suja, respirou fundo e olhou nos olhos cor de mel daquela mulher que havia se tornado a sua grande mestra espiritual. Eu prometi a mim mesmo ontem à noite que eu tentaria consertar os laços que eu arrebentei com a minha mãe. Ele começou a falar, a voz um pouco trêmula pela emoção presa na garganta. Eu me escondi atrás das contas pagas do hospital, paguei os melhores cuidadores do país, mas eu neguei a ela o que ela mais queria no mundo todo. Ela só queria a companhia do único filho no domingo à tarde. Ela queria ouvir a minha voz contando sobre o meu dia cansativo. Uma lágrima teimosa misturou-se com a poeira do rosto dele, riscando um caminho limpo pela bochecha mal barbeada e vermelha de sol. O perdão e a reconciliação familiar são pontes muito difíceis de construir, mas são as únicas capazes de nos levar para a verdadeira paz interior que todos buscamos. Se você já precisou pedir perdão para alguém da sua família ou já perdoou uma ausência muito dolorosa, escreva a sua experiência aqui nos comentários. As nossas histórias ganham mais vida quando lemos os relatos de vocês. Aproveite para se inscrever no canal e faça parte da nossa comunidade de corações abertos para a mudança. Clara tocou o ombro dele com suavidade, um gesto simples que transmitiu uma força descomunal e um conforto indescritível para aquele homem fragilizado. O tempo de plantar a reconciliação é hoje, seu Henrique. O sol está brilhando, a terra do seu coração já foi revirada e afofada por esse choro contido de tantos anos de abandono e orgulho. Ela recolheu a enxada curta que ele havia usado e levantou-se com a sua graça habitual e sem pressa para nada. Não espere a chuva passar para regar essa semente bonita. O telefone do senhor está desligado desde ontem. Eu acho que chegou a hora de usar ele para construir uma ponte de verdade e não um muro de isolamento. Henrique concordou com a cabeça lentamente, sentindo o peso daquela verdade esmagadora, mas necessária para o seu crescimento humano definitivo. Ele levantou-se com um pequeno gemido de dor nas pernas dormentes, bateu a poeira das roupas manchadas e caminhou em direção à casa humilde e silenciosa. O celular estava esquecido sobre o baú de madeira no quarto estreito, parecendo um pedaço de metal frio e sem vida perto da riqueza imensa daquele quintal abençoado. Ele pegou o aparelho retangular, hesitou por um longo e angustiante segundo, e então apertou o botão de ligar na lateral, sentindo o coração acelerar as batidas. A tela iluminou-se com o logotipo da marca famosa e, em poucos segundos, o aparelho começou a vibrar violentamente na palma da sua mão suja de terra preta. Eram dezenas, centenas de notificações acumuladas em menos de 24 horas de ausência completa e assustadora para o mercado financeiro. Mensagens de texto urgentes piscaram na tela, avisando sobre reuniões canceladas, acionistas em pânico total, advogados ameaçando abandonar negociações delicadas e secretárias chorando de desespero. Era o retrato perfeito do caos superficial que ele chamava de vida, uma tempestade em um copo de água caro e vazio de sentimentos reais. Henrique observou aquele festival de luzes e sons com uma calma que o surpreendeu profundamente, não sentindo a habitual pontada de dor no estômago apertado. Ele ignorou todas as mensagens de executivos importantes, fechou as notificações do seu e-mail corporativo lotado e abriu o teclado numérico com os dedos ligeiramente trêmulos. Ele digitou o número do apartamento da sua mãe de memória, um número que ele raramente discava, preferindo sempre mandar recados frios através dos seus assistentes pessoais engravatados. Ele levou o aparelho ao ouvido e saiu do quarto, caminhando de volta para a pequena varanda iluminada pelo sol maravilhoso da manhã caipira.
O som da chamada em espera tocou uma, duas, três vezes, e cada toque parecia durar uma eternidade dolorosa e cheia de arrependimentos não ditos. O medo da rejeição passou pela mente dele de forma rápida, o medo de ouvir a voz magoada de quem cansou de esperar pelas sobras do seu tempo escasso e dividido. Mas então houve um clique suave do outro lado da linha telefônica e a respiração pausada e frágil de uma senhora idosa preencheu o silêncio da comunicação à distância. Alô? Quem fala a esta hora da manhã no meu telefone particular? A voz de Dona Marta soou fraca, carregando o peso dos anos solitários no apartamento de luxo. O primeiro instinto de proteção sempre tenta nos fazer desistir nos momentos de maior tensão emocional das nossas pequenas vidas diárias. Se você está torcendo pelo Henrique e quer ver essa ponte familiar ser reconstruída com sucesso, deixe a sua curtida e apoie o nosso lindo trabalho. Inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos com histórias de superação que aquecem os nossos corações nas horas difíceis. E não esqueça de compartilhar esta mensagem de amor com os seus entes queridos hoje mesmo. Henrique fechou os olhos com força, sentindo uma nova onda de lágrimas quentes inundar a sua visão e embaçar as paisagens verdes lá fora. Mãe, sou eu, o Henrique, o seu filho. A voz dele saiu espremida, rouca, carregando um misto de vergonha profunda e de uma saudade infinita que ele nem sabia que guardava tão forte dentro de si. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha foi denso, pesado, cortado apenas pelo som distante da televisão ligada no apartamento dela na capital barulhenta. Ele prendeu a respiração, aguardando a bronca justificada, aguardando o choro sentido de uma mãe que foi trocada por reuniões vazias e dinheiro acumulado sem propósito real. Henrique, meu filho, aconteceu alguma coisa ruim com você, meu menino? Você nunca me liga neste horário comercial. Você sempre está ocupado com aqueles seus papéis importantes de empresário. O tom de voz dela não tinha raiva, não tinha rancor. Havia apenas a preocupação instintiva e eterna de uma mãe que ama incondicionalmente apesar das falhas do filho. Essa falta de cobrança, essa pureza de afeto gratuito, foi o golpe final que quebrou a última resistência emocional do executivo blindado de concreto armado. Ele encostou a testa no pilar de madeira rústica da varanda, deixando o choro contido escapar de forma livre e libertadora pela primeira vez em toda a sua fase adulta madura. Não aconteceu nada de ruim, mãe, não se preocupe de jeito nenhum comigo, ele falou entre um soluço e outro, limpando as lágrimas com a mão suja que manchou o seu rosto pálido de barro. Na verdade, aconteceu a melhor coisa do mundo na minha vida desde ontem de tarde. Eu finalmente consegui acordar de um pesadelo muito longo de ambição cega. Eu liguei porque eu queria pedir perdão à senhora por todo esse tempo ausente, por todas as ligações curtas e apressadas, por todos os domingos solitários que eu te deixei passar. Ele ouviu um pequeno arfar surpreso do outro lado da linha, seguido pelo som inconfundível do choro baixinho e comovido da sua velha mãe solitária no apartamento chique. Ah, meu filho, você não precisa pedir perdão para sua mãe velha e cansada. O meu coração sempre esteve aberto esperando você ter tempo para voltar para o seu ninho. As palavras dela desceram como um bálsamo fresco e milagroso sobre a ferida exposta na alma de Henrique, trazendo uma cura imediata e definitiva para a sua culpa gigante. Ele olhou para a horta iluminada pelo sol forte da manhã caipira, vendo Clara ainda trabalhando em silêncio de costas para a casa de paredes de adobe grosso. Ele sabia exatamente o que precisava fazer a partir daquele momento de revelação pessoal. Sabia que o dinheiro não era mais o seu dono autoritário e ditador de rotinas desumanas. Mãe, arrume uma pequena mala de roupas leves e confortáveis. Peça para a sua enfermeira preparar os seus remédios de pressão para alguns dias fora de casa. Ele determinou com a mesma firmeza que usava nos negócios, mas agora guiado por um amor gigantesco.
Eu estou indo buscar a senhora na cidade grande e nós vamos fazer uma viagem muito especial para um lugar que tem gosto de água fresca e cheiro de terra molhada abençoada. Eu tenho uma pessoa maravilhosa para apresentar à senhora e nós temos muito tempo perdido para recuperar sem pressa nenhuma. Ele ouviu a mãe rir através das lágrimas quentes de felicidade pura. O som mais bonito que os seus ouvidos cansados poderiam escutar naquela manhã memorável de domingo. Ele desligou o telefone sem ler nenhuma mensagem corporativa urgente, sentindo-se finalmente como o homem mais rico e bem-sucedido do mundo inteiro. Henrique guardou o celular no bolso da calça suja de terra, com uma sensação de leveza que ele nunca havia experimentado antes. Ele caminhou de volta para o quintal, onde o sol já começava a aquecer a terra de forma mais intensa e brilhante. Clara continuava o seu trabalho com a mesma serenidade de sempre, alheia à revolução que acabara de acontecer no coração daquele homem. Ele parou ao lado dela, observando a facilidade com que ela lidava com as plantas, como se conversasse com cada uma delas. Ela percebeu a presença dele e levantou o rosto, protegendo os olhos do sol com as costas da mão suja de barro escuro. O sorriso dela era tão natural e reconfortante que Henrique sentiu o peito aquecer de uma maneira completamente nova e assustadoramente boa. A senhora sua mãe atendeu o telefone, seu Henrique. O senhor parece ter tirado uma montanha inteira das costas nesses poucos minutos. Ele concordou com a cabeça, retribuindo o sorriso com uma sinceridade que ele não usava há muitos anos da sua vida adulta. Ela atendeu sim, Clara, e foi a conversa mais importante que eu tive em toda a minha existência até o dia de hoje. Ele respondeu com a voz embargada. Eu vou voltar para a cidade agora mesmo. Vou buscar a minha mãe e trazer ela para conhecer este lugar maravilhoso e abençoado. Clara abriu um sorriso ainda mais largo, demonstrando uma alegria genuína por aquela reconciliação que ela havia ajudado a plantar e a regar. A casa é simples, moço, mas o coração aqui é grande e tem espaço de sobra para receber a sua mãe com muito carinho. Henrique olhou para o rosto daquela mulher jovem e sábia, sentindo uma admiração profunda que começava a se transformar em um sentimento muito mais forte. Ele não estava apenas encantado com a paz daquele lugar, ele estava completamente fascinado pela alma pura e iluminada de Clara. Eu não sei como agradecer por tudo o que você fez por mim em menos de 24 horas, ele confessou baixinho. Você me devolveu a vida, Clara. Você me ensinou a respirar de novo. Quando nós encontramos pessoas que nos ajudam a enxergar a nossa própria luz, nós devemos valorizar e agradecer por essa presença transformadora. Se você tem alguém assim na sua caminhada, deixe a sua curtida neste vídeo para celebrar os anjos que cruzam o nosso caminho. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo essas histórias que aquecem a alma e nos fazem acreditar na bondade humana. E me conte nos comentários o nome da pessoa que mudou a sua forma de ver o mundo para melhor. Agradeça sendo um bom filho. Seu Henrique, esse é o melhor pagamento que o senhor pode dar para o universo e para si mesmo, ela respondeu docemente. Ele assentiu, sentindo uma urgência boa de colocar aquele plano em prática o mais rápido possível. Henrique foi até o quarto modesto, pegou as chaves do seu carro luxuoso e despediu-se de Clara com uma promessa silenciosa no olhar castanho. O motor do carro roncou alto quando ele deu a partida, mas pela primeira vez, aquele barulho não representava fuga, mas sim um reencontro. A viagem de volta pela estrada de terra foi completamente diferente da viagem de vinda do dia anterior. Ele não estava mais fugindo dos seus problemas, ele estava voltando para resgatar a parte mais importante da sua história esquecida. O asfalto logo apareceu, e com ele a paisagem mudou drasticamente, substituindo o verde e o marrom pelas cores frias do concreto e do vidro. O trânsito da cidade grande o recebeu com o seu caos habitual de buzinas, pressa e pessoas correndo sem olhar umas para as outras. Henrique dirigiu pelas avenidas largas com uma calma invejável, sem se importar com os carros que o cortavam ou com os semáforos vermelhos demorados.
Ele observava as pessoas nas calçadas, apertando o passo, segurando telefones celulares, presas na mesma engrenagem que o havia triturado por anos. Ele sentiu uma compaixão imensa por todas aquelas almas apressadas, sabendo exatamente a dor invisível que muitas delas carregavam por trás das roupas bonitas. O seu carro sujo de lama e poeira chamava a atenção no meio daquele trânsito impecável, mas ele sorria, orgulhoso das suas novas marcas. O perdão é uma viagem que nós fazemos de volta para o nosso próprio coração. E muitas vezes o caminho exige que a gente enfrente o trânsito das nossas emoções. Se você já fez essa viagem de volta para abraçar alguém que amava, compartilhe este vídeo com os seus amigos e familiares queridos. Deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente saber como essa história está tocando o seu coração no dia de hoje. Não esqueça de se inscrever para fazer parte desta nossa grande roda de conversa e de reflexão sobre a vida. Ele chegou ao prédio luxuoso onde a mãe morava, um edifício alto e espelhado que parecia tocar as nuvens cinzentas da metrópole. O porteiro de uniforme engomado arregalou os olhos ao ver o executivo, sempre impecável, sair do carro com as roupas manchadas de terra e suor. Henrique cumprimentou o funcionário com um sorriso largo e um aperto de mão caloroso, algo que ele nunca havia feito em todos aqueles anos. Ele pegou o elevador privativo, ouvindo o zumbido suave da máquina, subindo rapidamente pelos andares altos e silenciosos do prédio nobre. A porta do apartamento se abriu, revelando o luxo frio e solitário que o dinheiro dele havia comprado para a mulher que lhe deu a vida. Os móveis eram assinados por designers famosos, os tapetes eram importados e o silêncio era tão absoluto que chegava a doer nos ouvidos não acostumados. Dona Marta estava sentada na sala de estar gigante, segurando uma pequena bolsa de couro no colo, com os olhos fixos na porta de entrada majestosa. Quando ela viu o filho, com a camisa suja, a barba por fazer e um brilho molhado nos olhos, ela se levantou com dificuldade. Henrique correu até ela, esquecendo-se de qualquer protocolo ou distância formal, e a abraçou com uma força que ele não sabia que ainda possuía. O cheiro do perfume antigo dela invadiu as suas narinas, misturando-se com o choro silencioso que escapou dos dois ao mesmo tempo maravilhoso. Mãe, me perdoe. Por favor, me perdoe por ter demorado tanto tempo para voltar para a senhora. Ele sussurrou contra os cabelos brancos e finos dela. Ela acariciou as costas dele, sentindo o tecido sujo da camisa, mas não se importando com nada além do calor do abraço do seu único menino. Você está aqui agora, meu filho, e isso é a única coisa que importa para o meu coração de mãe cansada de esperar. Ela disse com a voz tremendo de pura emoção. Henrique afastou-se um pouco, segurando o rosto enrugado dela com as duas mãos grandes e calejadas pelo trabalho recente na horta da mulher humilde. Nós vamos sair daqui hoje mesmo, mãe. Eu quero te levar para um lugar onde a gente pode tomar café de verdade e ver o sol nascer sem prédios na frente. Ela sorriu, com os olhos brilhando de uma esperança renovada, feliz por ver que o filho havia finalmente encontrado o caminho de volta para a luz e para a paz. Nenhuma riqueza material consegue substituir a alegria de um abraço apertado entre uma mãe e um filho que se reencontram depois de muito tempo de distância fria. Se você sente saudade de um abraço assim, ative o sininho do nosso canal para receber sempre o nosso afeto em forma de histórias reais. Compartilhe esse reencontro com as pessoas que você ama e não deixe de curtir o nosso vídeo para nos ajudar a crescer cada vez mais. E me diga nos comentários qual foi o abraço mais inesquecível que você já deu ou recebeu na sua caminhada. A viagem de volta para o interior foi preenchida por conversas que eles não tinham há décadas, palavras que curavam feridas antigas e silenciosas. Dona Marta olhava pela janela do carro, maravilhada com a mudança da paisagem, vendo os prédios darem lugar às árvores verdes e aos pastos tranquilos. Henrique segurava a mão dela durante boa parte do trajeto, sentindo uma paz tão profunda que parecia transbordar por todos os poros do seu corpo relaxado.
Ele contou sobre Clara, sobre a casa de adobe, sobre o café com rapadura e sobre o trabalho na terra que havia limpado a sua alma doente de ambição. Parece que você encontrou um anjo disfarçado de mulher simples no meio dessa estrada de terra vermelha, meu filho querido. A velha senhora comentou com sabedoria. A vida tem um jeito muito bonito de colocar as pessoas certas no nosso caminho exatamente quando nós estamos mais perdidos e sem rumo certo. Henrique concordou, sabendo que Clara não era apenas uma lição passageira, ela era o destino final que ele havia buscado a vida inteira sem perceber. O coração dele acelerou quando o carro finalmente pegou a estrada de cascalho e a pequena casa de telhado de palha apareceu no horizonte ensolarado. Clara estava na varanda quando o carro luxuoso e empoeirado parou na frente da cerca de madeira rústica e gasta pelo tempo. Ela usava um vestido simples e limpo, com os cabelos presos em uma trança de lado, e o seu sorriso acolhedor iluminou a tarde, que começava a cair. Henrique desceu do carro e abriu a porta para sua mãe, ajudando a senhora idosa a caminhar pelos passos curtos até a porteira de madeira. Dona Marta olhou para a jovem mulher, vendo a pureza e a bondade estampadas naqueles olhos claros que a encaravam com tanto respeito e doçura. Muito prazer, Dona Marta, a nossa casa é simples demais para a senhora, mas o café está fresquinho e o bolo acabou de sair do forno a lenha. Clara estendeu a mão com delicadeza, mas a velha senhora ignorou o aperto de mão e a puxou para um abraço surpreendentemente forte e afetuoso. O luxo de verdade é ter paz no coração, minha filha, e eu sinto que aqui existe muita paz, sobrando pelas paredes tortas dessa casinha linda. Henrique observou as duas mulheres mais importantes da sua vida se abraçarem, sentindo as lágrimas molharem o seu rosto mais uma vez naquele dia abençoado. A tarde passou voando, cheia de risadas leves, histórias do passado e o cheiro maravilhoso da comida caseira, preparada com muito amor no fogão antigo. Dona Marta parecia ter rejuvenescido 10 anos em poucas horas, comendo o pão de queijo e conversando com Clara, como se as duas se conhecessem desde a infância distante. Henrique as observava, sentado na cadeira de balanço da varanda, percebendo que o vazio imenso do seu peito havia sido preenchido de forma completa e definitiva. Ele não precisava de mais dinheiro, ele não precisava de mais poder. Ele só precisava daquela mesa posta, daquela horta crescendo e daquelas duas mulheres juntas. As grandes curas da nossa alma geralmente acontecem ao redor de uma mesa simples, com pão repartido e olhares que se cruzam cheios de verdade e amor. Se você concorda que a simplicidade tem um poder milagroso nas nossas vidas, inscreva-se no nosso canal maravilhoso hoje. Deixe o seu comentário contando o que não pode faltar na sua mesa para a refeição ser perfeita e inesquecível de verdade. Compartilhe este momento lindo com os seus grupos e nos ajude a espalhar essas sementes de carinho pelo mundo afora. Quando a noite caiu, trazendo o vento frio e o céu forrado de estrelas brilhantes, Dona Marta foi descansar no quartinho humilde, exausta, mas extremamente feliz. Henrique e Clara ficaram na varanda, iluminados apenas pela luz fraca da lâmpada solitária que balançava com a brisa mansa da madrugada silenciosa. Eles não precisavam falar muito. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era um silêncio preenchido por uma compreensão mútua e mágica. Ele olhou para ela, vendo o reflexo da lua nos olhos castanhos e sentindo uma vontade incontrolável de cuidar daquela mulher para o resto dos seus dias longos. Você curou a minha mãe em poucas horas, Clara, e você me curou em apenas um dia inteiro de convivência e ensinamentos profundos. Ele falou com a voz rouca e baixa. Eu sei que nós viemos de mundos completamente diferentes. Sei que a minha vida sempre foi uma bagunça de números e de pressa enlouquecedora. Mas eu não quero voltar para aquela vida vazia. Eu não quero ser o homem que eu era antes de parar o meu carro na frente da sua cerca de madeira. Ela virou o rosto para ele, ouvindo as palavras com atenção, sem medo, mas com a cautela sábia de quem conhece as voltas que o mundo dá de repente.
O mundo lá fora cobra muito caro pelas escolhas da gente, seu Henrique, e a vida na roça não é uma poesia o tempo todo. Tem dias de muita dificuldade e dor. Ela foi sincera, não querendo iludir o homem rico com uma visão romântica de um trabalho que exigia suor, paciência e calos nas mãos todos os dias sem falta. Eu sei de tudo isso, Clara. Eu aprendi um pouco dessa dor hoje de manhã, capinando aquele canteiro duro ao seu lado no sol quente. Ele respondeu sorrindo. Eu não estou buscando um paraíso sem problemas. Eu estou buscando um lugar onde os meus problemas tenham um sentido verdadeiro e humano de existir. Ele se aproximou um pouco mais, sentindo o perfume natural de terra e de sabão de coco que emanava da pele dela de forma tão suave e inebriante. Eu quero aprender a plantar, eu quero aprender a ver a chuva como uma bênção e não como um trânsito ruim para ir ao trabalho no centro da cidade grande. Eu quero cuidar de você, cuidar da minha mãe e construir algo que o dinheiro do mundo inteiro jamais seria capaz de comprar ou de destruir. Clara olhou fundo nos olhos dele, procurando alguma hesitação ou dúvida, mas encontrou apenas a certeza absoluta de um homem renascido das próprias cinzas tristes. A coragem para mudar de vida não surge quando não temos mais medo, ela surge quando nós percebemos que o que estamos perdendo é muito mais importante do que o medo. Se você admira a decisão do Henrique de deixar tudo para trás por amor, por favor, deixe a sua curtida e apoie este lindo final. Inscreva-se no canal para conhecer outras histórias de pessoas que tiveram a bravura de reescrever os seus próprios caminhos. E compartilhe este vídeo para inspirar alguém que está precisando de um empurrãozinho para mudar a própria realidade hoje. Os meses que se seguiram foram a prova viva de que a transformação de Henrique não era apenas um fogo de palha passageiro e de emoção frágil. Ele transferiu a administração das suas empresas para os seus diretores de confiança, mantendo apenas o controle necessário para garantir o conforto da nova fase. Ele não construiu uma mansão no lugar da casinha de adobe, ele apenas reformou o que precisava ser consertado para dar conforto e segurança para as duas mulheres. Dona Marta passou a acordar cedo todos os dias, sentando na varanda para ver Clara cuidar da horta com o seu filho agora vestido de roupas simples e limpas. Henrique aprendeu o tempo exato das chuvas, conheceu o nome de cada semente que eles colocavam na terra escura e desenvolveu calos definitivos e orgulhosos nas mãos fortes. O amor entre ele e Clara não precisou de contratos assinados, não precisou de joias caras ou de jantares em restaurantes premiados da capital moderna. O amor deles cresceu como a semente de mostarda, pequeno no começo, mas que se transformou na maior de todas as árvores do quintal, oferecendo sombra e descanso farto. Eles se casaram em uma tarde de domingo debaixo da grande mangueira, com a presença apenas da mãe dele, de alguns vizinhos antigos e dos passarinhos cantando no alto. O empresário implacável que comprava e vendia empresas pela manhã havia desaparecido completamente, dando lugar a um homem que sorria com o nascimento de um pé de tomate vermelho. A conta bancária de Henrique continuava grande lá na cidade distante, mas a verdadeira riqueza dele agora era medida pela paz que ele sentia ao deitar a cabeça no travesseiro de algodão. Ele descobriu que o sucesso não é o tamanho do prédio que você constrói, mas sim a profundidade das raízes que você decide plantar no coração de quem você ama de verdade. A simplicidade de Clara salvou 3 vidas, mostrando que a felicidade verdadeira sempre esteve escondida no chão que nós pisamos todos os dias sagrados. E assim, nós chegamos ao fim de mais uma história de vida profunda e transformadora aqui no nosso cantinho de paz. O Henrique precisou parar o carro na beira de uma estrada de terra para finalmente encontrar o rumo verdadeiro do seu próprio coração perdido. Ele descobriu que o luxo não preenche a alma e que o amor genuíno, aquele que cuida e que espera o tempo certo, é o nosso maior e mais valioso tesouro na terra. Dona Marta ganhou uma filha, o Henrique ganhou uma nova vida, e a Clara continuou sendo a luz suave que guia quem precisa encontrar o caminho de casa com segurança.
E você, meu amigo e minha amiga, já parou para pensar no que realmente te faz rico e te traz paz de espírito quando você deita no seu travesseiro à noite? Qual é a sua verdadeira riqueza nos dias de hoje, no meio de tanta correria e de tanta confusão do mundo moderno que nos cerca sem parar? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, abra o seu coração com a gente, porque a sua história também é muito valiosa para todos nós. Um abraço muito forte, fiquem com Deus e até a nossa próxima história narrada.